Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Connect. Hoje nós vamos falar aí um pouco sobre licitações públicas, oportunidade para gerar novos negócios, com esse nosso especialista convidado da tarde, o professor Tiossi, né? Seja bem-vindo, Tiossi. Oi, Juliana, boa tarde. Agradeço o convite do Sebrae para tratar dessa temática tão importante, ainda mais num momento tão peculiar como esse. Obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, né, nesse momento aí tão importante, né, que nós estamos passando, né, é um momento que os empresários precisam realmente pensar em novos modelos de negócios, né, novas oportunidades, e a gente acredita que as compras públicas, né, ela pode ser uma oportunidade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Schwenger, eu sou coordenadora estadual de acesso ao mercado institucional do Sebrae Paraná, né, e a gente, né, hoje quer trazer para vocês aqui conhecimento e conteúdo para que vocês possam encontrar novas formas, né, de fazer negócios, né, nesse momento de pandemia, onde está todo mundo, né, em momento de isolamento social, cuidando das suas famílias, mas, né, a economia ela precisa movimentar. E o poder público, eles continua comprando, né? Porque o maior comprador do município é a prefeitura, né? Se você for olhar, a maior empresa que tem dentro do seu município é a prefeitura. Então, eles, nesse momento, precisam atender às necessidades emergenciais, né, que está acontecendo, né, na questão de saúde, né, bem-estar, né, segurança, né, existe muita demanda e é isso que nós vamos conversar hoje aqui. O professor Tiossi vai explicar para nós como é que funciona, né, e eu gostaria, né, da contribuição de vocês. Então, vocês podem interagir pelo chat, né, do YouTube, a gente vai respondendo as perguntas, nós vamos começar a estimular aqui a conversa, mas mandem as nossas dúvidas, as suas dúvidas, melhor. Lembrando que o Sebrae está com atendimento 100% digital, aonde vocês podem interagir através do site www.sebraepr.com.br e solicitar o nosso atendimento. Bom, Tiossi, como já pedi, né, seja muito bem-vindo, né, o professor Tiossi, ele é especialista na área de direito público e tributário, né, professor na área de licitações e contratos, né, ele tem uma vasta experiência aí também com observatório social, foi onde iniciou, né, um pouco da sua carreira, né, professor Tiossi, pode contar depois com mais detalhes, né, e a nossa proposta hoje aqui é falar para vocês de uma forma dinâmica aonde estão essas oportunidades. Então, por favor, professor, se apresente, né? Conte quem você é para a gente iniciar a nossa conversa. Maravilha, Juliana. Agradeço novamente o convite, a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência junto com o Sebrae, junto desse público tão qualificado. Né, para quem ainda não conhece o meu trabalho, basta vocês acessarem as redes sociais, portal Licitações Municipais. Diariamente a gente vem produzindo um conteúdo para agregar segurança jurídica, para revelar novas oportunidades de negócio. E é justamente sobre isso que nós falaremos hoje, sobre essas novas oportunidades de negócio perante a administração pública. Ainda mais em um momento de crise como esse, que muitos reclamam de uma recessão financeira, as contratações públicas perante a administração podem ser, sem dúvidas, uma boa oportunidade de negócio. E só para que vocês tenham dimensão do tamanho desse mercado, eu fiz um levantamento aqui. No ano de 2018, o governo federal ele investiu, gastou, saiu dos cofres federais mais de 38 bilhões de reais referentes às contratações públicas. Então, isso daí já é um número muito interessante. As pessoas falam, nossa, mas quanto dinheiro? Como será que eu faço para participar de um processo licitatório? Será que é complexo? Será que é simples? Então, nós vamos explicar ao longo dessa aula como que vocês podem participar, quais são os mitos que nós precisamos quebrar para que vocês consigam, sim, explorar esse mercado, explorar de maneira íntegra, de maneira honesta e tenham o seu lucro, tenham a sua renda que é devida na qualidade de empresário. Então, se 38 bilhões parece muito recurso, é que vocês não conhecem o tamanho do mercado em âmbito municipal. A própria Secretaria do Tesouro Nacional, ela revelou que no ano de 2018, só os municípios do Brasil
gastaram mais de 110 bilhões de reais com licitações públicas. Isso é praticamente o triplo ali do que o governo federal gastou, do que o governo federal investiu em 2018 com contratações públicas. E tem um outro ponto, um dado muito importante, é que nós vivemos em um país de extensão continental, nós temos 5.570 municípios aqui no país e todos eles necessitam recorrer à iniciativa privada para suprir as suas necessidades, para atender os anseios da coletividade. Então, todo órgão público, ele não é autossuficiente. Toda prefeitura, toda Câmara de Vereadores, eles não são autossuficientes. Eles conseguem, sim, tratar de determinadas situações pontuais e específicas, mas para tratar dessas situações, eles necessitam recorrer a terceiros, que são as empresas. Então, para fornecer material de expediente, para fornecer toner, para fornecer computador, para fornecimento de móveis, para fornecimento de lâmpadas, para construção e reforma desses prédios, tudo é através de processo licitatório. Eu, particularmente, não consigo imaginar algum objeto, alguma situação específica em que o fornecedor, em que o empresário, ele vende para a iniciativa privada, ele vende para o cidadão, ele vende para a população e que o poder público não necessite também desse produto. Porque, afinal de contas, o objetivo da administração pública é atender, é servir a população. E para servir a população, ela precisa recorrer a essas empresas, a esses fornecedores, para que consigam auxiliar nesse atendimento da população. E os municípios de menor porte, eles também abrem licitação. Por exemplo, o menor município do Brasil é Serra da Saudade, fica em Minas Gerais. Ele tem apenas 786 habitantes. E mesmo assim, ele precisa abrir os seus processos licitatórios. Assim como o município de São Paulo, que é o maior município do Brasil, com mais de 10 milhões de habitantes, também necessita abrir os seus processos licitatórios. Então, olha só em âmbito municipal, 5.570 municípios. Se nós multiplicarmos por 2, e por que multiplicarmos por 2? Porque 5.570 municípios significa 5.570 prefeituras e 5.570 câmaras de vereadores. Olha só, nós temos mais de 11 mil oportunidades de negócio só na administração pública direta. Isso sem falar nas autarquias municipais, isso sem falar em outros entes que estão, órgãos públicos estaduais e federais, que também estão dentro do espaço do próprio município. Então, assim, é um mercado grandioso, infelizmente ainda muito desconhecido. Boa parte dos empresários possui um receio de participar por inúmeros motivos, acho que mais por uma questão de histórico da administração pública, de inadimplemento, de corrupção, de cartas marcadas. Mas olha só, isso é coisa do passado. Hoje em dia, com lei de responsabilidade fiscal, com transparência, com o trabalho dos observatórios sociais, do Ministério Público, dos tribunais de contas, as licitações elas estão transparentes, elas estão ao acesso de todos. Isso vem tornando um ambiente mais competitivo e um ambiente muito bom para que você, empresário, consiga ofertar o seu produto, a sua atividade, aquele seu ganha-pão. Então, minhas considerações iniciais seriam essas, Juliana. Excelente, excelente. Olha, colocou da melhor forma possível, né? E você, empresário, perceba quantas oportunidades existem realmente nesse mercado, né? É um mercado diferenciado, né? É um mercado que existe muita oportunidade realmente. E assim, professor Tiossi, a gente tem algumas curiosidades. A gente sabe, muitas vezes, que o empresário, ele acha que sempre existe a carta marcada, né? O mito, né? Que impede a participação dele no processo de licitação. E você, com essa experiência que tem de conversar com as prefeituras e também já ter visto o lado empresarial, né? Do observatório, qual seria a dica que você daria para o empresário para que ele se prepare para esse mercado? O que é fundamental para ele, né? Legal, muito importante esse questionamento e essas dicas. Primeiro ponto interessante, nós explicarmos de uma forma geral o que seria licitação. Licitação é o processo na qual a administração pública, prefeitura, Câmara Municipal, universidades estaduais, as próprias estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, aí teríamos a questão da Caixa Econômica Federal, o próprio Banco do Brasil,
nós temos inúmeras oportunidades de negócio e eles precisam instaurar esses processos. Então, é o procedimento em que essa administração ela abre para escolher os potenciais fornecedores. E eu sempre divido a licitação em 3 partes: fase interna, fase externa e fase de contrato administrativo. Porque muita gente pensa que licitação é o quê? É só aquele momento em que a empresa vai e oferece uma proposta. Mas aquilo ali é apenas uma etapa do processo. Então, de uma forma bem resumida, para ficar claro, a fase interna é o momento de planejamento do processo licitatório. É aquele momento em que uma determinada secretaria, um determinado servidor, um determinado departamento identifica uma demanda. Por exemplo, ele está ali nas suas atividades rotineiras, vai efetuar a impressão de um relatório, identifica que o toner está falhando, que está sem tinta. A partir desse momento, ele notifica, oficia o setor competente para que o processo licitatório seja instaurado, visando adquirir novos toners, visando suprir essa necessidade. Nesse sentido, o que acontece? Temos essa fase interna, que tem a identificação da demanda, que tem a pesquisa de preço, que tem a elaboração do edital, é a fase de preparação. Quando tudo isso está pronto, o poder público ele publica o edital. E é nesse momento de publicação do edital que vem ao encontro da pergunta, do questionamento da Juliana. Como que o fornecedor, como que o licitante, aquele interessado em comercializar um produto, em prestar um serviço para a administração pública, ele de fato se prepara, como que ele fica sabendo dessa licitação? É a partir desse encerramento da fase interna e o início da fase externa. Porque o que divide essas duas fases é o quê? A publicação do edital. E o que seria essa publicação do edital? O poder público ele vai pegar um resumo daquilo que ele quer licitar, daquilo que ele quer contratar, e ele vai colocar a data, o horário, o local, qual é o objeto, onde será realizado de fato essa sessão, se é uma sessão presencial ou se é uma sessão virtual, uma sessão eletrônica. Então, esse é o primeiro momento em que o licitante tem de fato esse contato com a necessidade pública. E esse contato ele é potencializado por conta dos inúmeros veículos de comunicação e das legislações que demandam do poder público divulgar esses processos licitatórios. Então, como que o cidadão, como que o empresário, como que, independente de ser microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, fica sabendo da licitação? O primeiro lugar é o portal de transparência do seu município. Me diz aí se algum dia você, empresário, já acessou o portal de transparência do seu município. Você sabe, de fato, se o município está contratando o seu produto? Com certeza ele está. Mas se você não está vendendo, pode saber que o seu concorrente está. Então, faça isso, tarefa de casa. Acesse o portal de transparência do seu município, veja ali a parte que trata das licitações e busque pelo objeto. Você trabalha com o quê? Com gêneros alimentícios, material de construção, móveis, material de limpeza? Digita ali. Busque dos últimos 3 anos, conheça o mercado, veja quais os valores praticados, vejam quais itens foram contratados pelo poder público, porque é um mercado grandioso. Então, o portal de transparência é algo que está disponível gratuitamente para acesso de todos. O segundo lugar, diário oficial. Todo município, todo órgão público possui um diário oficial. Alguns são eletrônicos, outros são aqueles diários impressos. Então, quando você pega o jornal, embora hoje nós não tenhamos mais esse hábito por conta da tecnologia da informação, ainda existem alguns órgãos públicos que permanecem, por conta de legislação específica, publicando essas licitações em diários impressos. Então, ali é uma outra forma de você ter conhecimento dessas licitações. O portal de Tribunal de Contas aqui do estado do Paraná, nós temos uma ferramenta que é o Mural de Licitações. Então, os nossos 399 municípios do Paraná, eles obrigatoriamente precisam disponibilizar todas as licitações de forma antecipada, com no mínimo 7 dias antes de acontecer a licitação. Isso é uma regra aqui no estado do Paraná. Outros estados isso acaba não acontecendo. Mas aqui, se você tem interesse em conhecer as licitações, busque também através do portal do Tribunal de Contas. Mural de licitações da Prefeitura. O que é isso? Não sei se você já teve a curiosidade de visitar a sua prefeitura, de procurar um mural de licitações, mas geralmente, logo na entrada da prefeitura, tem um quadro, um mural de avisos com nomeações, com portarias, com informações de interesse público, e nesse mural geralmente constam os avisos de licitação que ainda irão acontecer. Caso ele não esteja ali na entrada da prefeitura, procure o setor de licitações, que com toda certeza existirá um mural de licitações.
Existem outras formas, que talvez sejam até mais simplificadas, que seria o quê? Empresas especializadas, você pode pagar um valor, e essas empresas, de acordo com o seu ramo de atividade, com o seu KNAI, elas vão fornecer diariamente, isso chegará na sua caixa de e-mail, as licitações que estão acontecendo no seu ramo de atividade. E é magnífico esse tipo de tecnologia, porque você consegue definir seu raio de atuação. Eu quero atuar apenas no meu município. Então, você vai efetuar um pagamento de uma mensalidade para receber apenas no seu município, das licitações do seu estado, ou de todo o cenário nacional, dependendo da sua logística. E, por fim, gostaria de ressaltar o trabalho realizado pelo Observatório Social, que ele também, caso exista Observatório Social na sua cidade, eles auxiliam na divulgação das licitações naquele seu município. Então, olha só, quantas formas de identificar uma oportunidade. E por que eu trouxe essas formas? Para nós quebrarmos esse mito de carta marcada. Porque qualquer um pode participar de licitação. Basta que você tenha conhecimento prévio, você tenha uma empresa constituída, esteja com os seus tributos em dia, porque você precisa das suas certidões, e tenha uma proposta competitiva. Então não existe carta marcada, as licitações são públicas. E você pode, quando eventualmente descobrir uma dessas licitações por qualquer um desses meios, preparar a sua documentação e oferecer a sua proposta em igualdade de condições com qualquer outra empresa. Excelente, professor. E até para complementar a sua fala, o Sebrae também tem uma ferramenta chamada Portal de Compras Públicas, né, onde nós temos esses editais de forma gratuita, e as prefeituras que fazem parte do programa Cidade Empreendedora cadastram realmente os seus editais nessa ferramenta, né? Nós estamos realizando uma integração com os dados do Tribunal de Contas, realmente para poder buscar essas informações do mural de licitações, né? O empresário receber essas informações de forma gratuita. Então, se você é empresário, tem interesse e quer saber mais sobre essa ferramenta, acesse www.comprapr de Paraná abreviado.com.br e lá no site você pode cadastrar e receber as informações da sua prefeitura, né, local e regional, né? Então, as oportunidades locais e regionais, né? Isso é bem importante até para você começar a se preparar também. Excelente, professor. Acho que outra questão que o empresário também deve tomar atenção é no momento de se organizar, né? A gente sabe que não é toda licitação, né? Apesar que está previsto na Lei Complementar 123, os benefícios voltados para micro e pequena empresa, né? Onde existe a exclusividade de certames de até R$80 mil, né? Que são voltados para esses pequenos empresários, que é uma oportunidade gigante, muita coisa tem no mercado até R$80 mil, inclusive as dispensas, as inexigibilidade, palavrinha, né? Que, né, tem muita coisa aí que pode ser trabalhada com a micro e pequena empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desses benefícios. Como é que o empresário pode olhar para o seu município e perceber aonde estão esses benefícios que estão previstos na própria legislação, que dão amparo para ele? Perfeito, Juliana. Bem lembrado, o Sebrae também é um parceiro da micro e pequena empresa, do pequeno negócio, e vem desempenhando um trabalho muito importante de fomento dessas empresas, no seguinte sentido, de participarem de processos licitatórios, de contratarem com a administração pública. Afinal de contas, nós temos uma legislação específica sobre isso. A Lei Complementar 123, ela trata de inúmeros temas, principalmente no tocante à simplificação tributária, mas ela possui um capítulo específico do acesso ao mercado que traz inúmeras prerrogativas para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, que, segundo a legislação, o MEI é aquele que ofere em cada ano calendário receita bruta de até R$81 mil. A microempresa, até 360 mil. E a empresa de pequeno porte, até 4 milhões e 800. Então, se você, empresário, está aqui participando, nos ouvindo, e tem receita bruta até esse limite de 4 milhões e 800 anualmente, você pode usufruir dessas prerrogativas nas licitações. Lembrando que, para fins de licitação, não existe diferença entre MEI, ME e EPP. Todos são iguais. O que existe é uma diferença em razão do seu faturamento, mas para fins de benefício, a legislação não cria nenhum tipo de diferenciação ou de privilégio para esse tipo de porte de empresa. E essa legislação, entre os artigos 42 e 49, traz ali inúmeras prerrogativas inerentes à documentação,
eventualmente, uma microempresa, empresa de pequeno porte, tenha participado de um processo licitatório, sagrou-se vencedora, mas ali, no momento de abrir os seus documentos de habilitação, o pregoeiro, a comissão de licitação, percebe que existe uma pendência fiscal, por exemplo, a certidão municipal está positiva, a CND federal está vencida. O que acontece? A legislação garante um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, para ela regularizar essa situação. Se fosse uma empresa de grande porte, ela não teria essa prerrogativa. Ela seria sumariamente desclassificada, inabilitada, excluída do processo licitatório. Então, isso daqui demonstra uma sensibilidade do Poder Legislativo para fomentar essas microempresas e empresas de pequeno porte. Nós temos outras prerrogativas e uma que vem ganhando muita força, inclusive por conta desse trabalho do SEBRAE, é a questão da prioridade para contratar empresas locais e regionais. E essa prioridade de contratação, a legislação ela determina, inclusive, a elaboração de editais de licitações exclusivas em determinados casos. A legislação coloca ali uma das hipóteses, licitação exclusiva para microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, quando aquele item licitado não extrapolar 80 mil reais. Olha só que grande oportunidade. Imagina só, o poder público ele vai adquirir poltronas para inauguração de um auditório. Se você tem uma empresa de imóveis, se você tem uma empresa que trabalha com poltronas, olha que oportunidade, porque apenas as microempresas e empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais participarão. Se você fornece material de expediente até 80 mil reais, a prefeitura ela pode abrir uma licitação exclusiva para esse grupo de empresas. E lembrando que 80 mil reais é o valor por item e não o valor global. Essa licitação ela pode ser muito maior, inclusive superando os milhões de reais. Para vocês entenderem, vamos supor que uma licitação para aquisição de material de expediente ela tenha mais de 100 itens. E o critério de julgamento seja menor preço por item. Então, por exemplo, ele vai licitar resma de papel, toner, caderno, grampeador, borracha, caneta, lapiseira. Você não precisa fornecer todos esses itens. Dependendo do tipo de licitação, se ela for por item, você participa exclusivamente daquele item que é a sua especialidade. Por exemplo, eu sei empresas, conheço, que elas trabalham exclusivamente com fornecimento de resma de papel, papel sulfite. Então, quando essas licitações são abertas, com os mais variados objetos, eles acabam não participando de todos os itens, mas apenas naquele item da resma de papel. E se esse item, eventualmente, não extrapolar os 80 mil, apenas as microempresas, empresas de pequeno porte e os MEIs participam de forma exclusiva. Então, assim, é um mercado extraordinário que vale a pena vocês investirem, porque realmente são muitas oportunidades de negócio. Como a Juliana comentou logo no início, as demandas sociais, as demandas da sociedade, elas são cíclicas. E o que significa isso? Que elas se renovam a todo momento. O poder público ele continua comprando, independente do momento em que nós estejamos. Até agora, nesse momento de pandemia, de enfrentamento do Covid, a administração pública ela não paralisou as suas contratações, porque, afinal de contas, ela precisa suprir as necessidades da coletividade. Então, ela não compra apenas medicamentos, luvas, respiradores, EPIs nesse momento. Ela compra de tudo. Ela compra móveis, ela compra bens relacionados à informática, mas lembrando que existe uma legislação específica para tratar dessas compras do Covid-19, do enfrentamento, que é a Lei 13.979 de 2020. Ela traz regras específicas para dar uma autonomia ao gestor, para que ele consiga, de fato, priorizar a vida das pessoas, que eu acho que é isso que nós devemos priorizar nesse momento. Agora, aquelas outras licitações, aquelas outras demandas que são corriqueiras e devem ser mantidas pelo poder público, daí existem as legislações tradicionais. E um ponto muito sensível que a Juliana tocou é a possibilidade do poder público realizar contratações diretas, contratações sem licitações, que são contratações simplificadas. E tudo isso com amparo na lei, tudo isso com amparo na Constituição Federal, sem nenhum problema. Então, existe um procedimento de um edital em que o poder público ele coloca isso ao conhecimento de todos, naqueles inúmeros formatos que eu comentei com vocês, e daí as empresas se reúnem naquela data e apresentam suas propostas. Essa é a licitação convencional, pregão, concorrência, tomada de preço, são inúmeras modalidades. Mas existem situações que o poder público contrata diretamente. São inúmeras, mas as que acontecem com muita frequência são aquelas de pequeno valor. Por exemplo, até R$ 17.600,
o poder público ele não precisa abrir o processo licitatório. E por conta disso, ele pode contratar diretamente qualquer empresa que atenda o objeto, que tenha um preço que esteja dentro dos parâmetros de mercado e que tenha a documentação necessária. Então, primeiro passo, empresário, tem interesse em participar? Verifique a sua documentação, procure um escritório contábil, tenha isso tudo de forma organizada. Porque eu vejo muita empresa com preço competitivo, com uma logística para entrega, porém, eles não têm a documentação organizada. A documentação é simples. No primeiro momento parece burocrático, porque são vários documentos. Mas você participando de uma, de duas, de três licitações, isso daí se torna algo muito simplificado. E existem escritórios, existem contabilidades que auxiliam vocês. E muitas empresas fazem por conta própria. Afinal de contas, não é algo muito difícil. Até entrando nessa questão também, né, professor, uma das questões que a gente pode reforçar dentro do estado do Paraná são as ações do escritório de compras. O Sebrae tem esse atendimento em parceria com os municípios, com as associações comerciais, que o empresário pode buscar essa informação, né, esse apoio, esse auxílio, no momento que decide participar de uma licitação no município, né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre esses 11 locais que nós temos dentro do estado do Paraná, e que são destinados a dar orientação, atendimento, você se capacitar, se preparar, entre em contato conosco através do nosso site do Sebrae, www.sebrae.pr.com.br, né? E solicite mais informações e a gente vai ter questão de orientar você aonde buscar. Também quero já aproveitar esse momento para convidar você, empresária, a curta, né, a nossa web, né, que é o nosso Connect que está acontecendo nesse momento, né, para que você possa buscar mais informações futuramente. Compartilhe esse vídeo convidando outras pessoas para virem conhecer mais sobre esse assunto e mande as suas perguntas no chat. Nós queremos interagir com você e entender a dúvida que você tem nesse momento, né? A gente está explanando, conversando sobre um assunto, é um assunto novo, muitas vezes delicado, em função de questão política, né, que acontece, algumas coisas que não são transparentes, não são um processo de transparência claro, né? E é isso que eu quero que o professor entre agora a falar um pouquinho, né? Qual é o papel da responsabilidade, né, da integridade social do empresário também nesse ponto, né, professor? Porque a gente sabe, assim, fala-se muito do poder público, né, que não existe a transparência, né, que existe lá muita desvio, coisas que são erradas, mas também qual é o papel do empresário nós, na sociedade, né? Você, empresário, tem família, tem filhos, o professor Tiossi tem filhos, tem família, né? A gente está escutando ela ali até de vez em quando, né, falar um pouquinho por trás, mas assim, qual é o nosso papel como cidadão, realmente, no momento que a gente percebe que não está adequado algum processo baseado em tudo isso que o professor comentou até agora? Legal, Juliana, muito importante essa questão da integridade, mas antes eu só gostaria de compartilhar uma experiência. Esses escritórios do Sebrae, de fato, fazem toda a diferença. Eu, logo que iniciei essa minha trajetória na administração pública que eu digo não na qualidade de servidor, mas atuante no direito público, no direito administrativo, foi a primeira experiência no Observatório Social de Maringá, ainda lá em 2008, 2009, como voluntário e depois como coordenador jurídico. E naquele período eu pude acompanhar inúmeras vezes os credenciados, os consultores do Sebrae auxiliando os empresários, porque o observatório ele fomentava essa participação, ele divulgava as licitações e os empresários falavam, nossa, que oportunidade legal, tenho interesse em participar, mas nunca participei, não tenho a menor ideia de como fazer isso daqui. Daí eles iam, agendavam um horário e nós auxiliávamos enquanto observatório, enquanto consultoria do Sebrae. Então isso fez com que muitos negócios fossem de fato efetivados justamente por conta desses escritórios do Sebrae. Então, se você que está aqui nos acompanhando e ainda tem algum receio, não sabe como participar, procure uma dessas unidades, porque sem sombra de dúvidas, você vai vislumbrar um mercado infinito de possibilidades. Você eventualmente inicia com uma determinada atividade e depois você pode ir expandindo conforme for se aperfeiçoando nas licitações. Então, acho muito pertinente compartilhar essa experiência, porque eu vivenciei, eu vi isso na prática e é muito gratificante. E, Juliana, em relação a
questão da integridade, você tem toda a razão. A gente muitas vezes criminaliza a administração pública, ouve aí que gestores, que servidores são corruptos, né? Mas a prática vem demonstrando, o meu contato direto com eles, que na maior parte dos casos são pessoas íntegras, honestas, que levantam todos os dias, deixam suas famílias para servir a sociedade, para fazer o melhor em razão do interesse público. Porém, existem sim aquelas laranjas podres, né, que nós poderíamos chamar, mas nós não podemos generalizar. Infelizmente, o que dá Ibope, o que dá marketing, o que dá mídia, são muitas vezes esses casos de corrupção, são muitas vezes esses sobrepreços, corrupções, esses superfaturamentos, esses desvios, mas eu tenho plena convicção que isso daí é uma pequena minoria, né? Nós temos que começar a dar Ibope para as coisas boas, nós temos que começar a dar Ibope para as pessoas boas, para que esse mercado seja efetivamente integrado por pessoas boas, porque quanto mais pessoas boas, íntegras participarem, essas outras pessoas serão expurgadas desse mercado. E é aí que vem ao encontro da sua pergunta. Como é que uma empresa, como que um interessado em participar de licitação, como que um cidadão que está ali na qualidade de controle social, acompanhando, ele pode se manifestar, ele pode denunciar algum eventual desvio. A licitação, como todos sabem, ela é pública, ela acontece presencialmente, nas datas pré-fixadas, qualquer pessoa pode ir até uma prefeitura, uma câmara municipal, na data da licitação, acessar, adentrar a sala de licitação e acompanhar tudo o que está acontecendo. Aquilo ali não é um ambiente restrito apenas do pregoeiro e das empresas. Qualquer um pode. Faça isso, vá no seu município. Provavelmente, agora nesse período de pandemia não, mas quando tudo isso passar, provavelmente aconteçam licitações todos os dias, porque as demandas, como eu disse, se renovam a todo momento. E nesse momento de pandemia, as licitações estão acontecendo, na sua grande maioria, de uma forma online. Pregões eletrônicos, que também são acessíveis ao público. E você pode acessar, acompanhar, ver os valores praticados, qual empresa foi contratada, isso tudo de forma transparente. Mas você, eventualmente, não conseguindo ter acesso a isso, não está disponível no portal de transparência, você pode entrar em contato direto com o poder público. Afinal de contas, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que ela garante a disponibilização em tempo real de informações ao poder público, e naqueles casos em que não for possível, existe um prazo fixado em lei para que você tenha acesso a isso. Você possui o Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, que ele tem, além do papel de legislar, que seria criar leis, ele tem também o papel de fiscalização. Então, eventualmente, se na sua prefeitura você percebe algum desvio, algo que não condiz com aquilo que a Constituição, que a legislação determina, uma empresa que ganhou uma licitação e entregou um produto diferente, se você teve acesso a isso, se você tem o seu filho que estuda na rede pública, se você é usuário do Sistema Único de Saúde e você vai a uma determinada unidade básica de saúde e percebe alguma desconformidade, denuncie para a Câmara de Vereadores. Tem o Ministério Público com um papel muito importante no combate à corrupção. Tem o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é bem atuante. Ele tem vários canais de comunicação que permitem esse acesso. Então, hoje em dia, aquilo que acontecia, que muita gente ainda continua falando que acontece, pelo menos ao meu ver, foi reduzido de forma bem significativa, justamente por conta dessa transparência e dessa possibilidade de todos interagirem, de todos fiscalizarem, de todos acompanharem, e dessa participação efetiva do controle social, do controle externo, que, sem sombra de dúvidas, vem trazendo um resultado fantástico para o poder público do Brasil. Excelente, professor. Acho que é nessa linha mesmo, né, que nós temos, nós como cidadãos, nós devemos também buscar os nossos direitos, né, e se a gente vê de uma forma que não está legal, que não está adequado, nós temos que realmente buscar as formas de resolver, né, e buscar ajuda, né, até porque somos nós que elegemos os gestores públicos que estão lá, são responsáveis por esse recurso público, né, de administrar de uma forma correta, né, e a gente tem que também entender que não existe só o lado negativo, e sim também o lado bom, e muita coisa boa, né? A gente sabe que no estado do Paraná tem muitos casos bons, né? Exemplo de municípios que têm comprado de pequenas empresas, né? Estruturado programas, se organizado, dado preferência para a pequena empresa local, e isso é um avanço. E nós queremos que o empresário também comece a se habituar mais a esse tema, né? Sem e o sombra Sebrae... de dúvida.
E o Sebrae está aqui para dar todo esse apoio. Agora, eu gostaria de entrar num tema, professor Tiossi, que é o tema do momento, né? Que é a questão do pregão eletrônico, né? É o que nós estamos, né? É o tema que está relevante, até porque os municípios têm que se adequar, o empresário também tem que se adaptar a essa realidade. Então, quais seriam as suas dicas nesse momento, tanto para o lado do poder público quanto para o empresário, e como é que ele pode se preparar para esse novo momento que vai começar, que vem para ficar, né? Não, é um processo que não tem mais volta, né? O pregão eletrônico, a questão da tecnologia, hoje a gente pode ver, até pelo momento que a gente está enfrentando a pandemia, a questão digital é uma coisa que realmente, né, ganhou muita força. Então, acho que é o momento também do empresário se capacitar. Como é que ele pode realmente buscar mais informações, né, com relação a esse tema? Perfeito, Juliana. Antes disso, eu só gostaria de passar um dado muito importante que revela justamente essa oportunidade de negócio. Eu tive a curiosidade e busquei, através de relatórios do Tribunal de Contas aqui do estado do Paraná, e só no ano de 2018, mais de 2.000 licitações foram desertas. O que significa isso, uma licitação deserta? Deserta é quando o poder público publica um edital e não aparece ninguém para ofertar uma proposta. Enquanto tem muita gente reclamando que não existem oportunidades, né, que está difícil concorrer nesse mercado, olha só, mais de 2.000 oportunidades desperdiçadas. Imagine se você soubesse dessas 2.000 oportunidades. Pregões presenciais, pregões eletrônicos, e muitas delas você não precisaria nem se deslocar. Bastaria remeter a documentação via Correios, que você, muito provavelmente, seria o vencedor da licitação. Afinal de contas, não houveram interessados. Então, olha só, é um mercado realmente carente de empresas, né? Porque 2.000 oportunidades em apenas um ano desperdiçados, eu acho que é um número muito excessivo, né? E nós precisamos reparar esses dados para que o empresariado tenha, de fato, conhecimento desses números e dessas oportunidades de negócio. E uma outra informação, antes de nós entrarmos na questão do pregão eletrônico, é que tem muita gente que fica aí, não é uma crítica, mas investindo em publicidade, tentando ter uma visibilidade para o seu negócio, buscando, de alguma forma, agregar mais valor à sua marca para automaticamente isso ser convertido no cliente, ser convertido em lucro. Mas olha que fantástico. Vendendo para a administração pública, você não precisa gastar R$1 com publicidade, tampouco com marketing. Porque quem faz a publicidade é a própria administração pública. São as prefeituras, são as câmaras municipais que publicam os editais, convocando você, convocando a sua empresa para participar. Então você pode sair desse mercado privado, que é muito competitivo, e mergulhar de cabeça na administração pública, porque são muitas oportunidades de negócio. Então, é mais uma informação pertinente que eu acredito que agrega muito valor. E já que estamos na era da tecnologia, já que estamos aqui em isolamento social, home office, está em alta, o pregão eletrônico, sem sombra de dúvidas, ele se potencializou nesse momento. No âmbito federal já é uma regra, nós temos legislações bem antigas que determinam que a administração pública federal compre através de pregão eletrônico, e o bom do pregão eletrônico é o quê? É o encurtamento de distância. Você consegue participar aí da sua casa, aí do seu escritório, de licitações do seu município, licitações da capital do estado, licitações de outro estado, licitações lá em Brasília. Basta que você tenha conhecimento do edital, que você tenha um cadastro e um login naquela plataforma que o poder público está utilizando e tenha, de fato, um preço competitivo, atenda os requisitos de habilitação. Mas uma coisa é certa, os custos são reduzidos, porque nas licitações presenciais você precisa eventualmente se deslocar, tem o custo de combustível, tem alimentação, tem hospedagem, muitas vezes são municípios e regiões distantes que você precisa ter esse custo de hospedagem, e tem a sua própria hora. Quanto que vale a sua hora? O tempo que você está no carro, o tempo que você está participando da licitação, em uma licitação presencial. No pregão eletrônico é tudo mais dinâmico, você está aqui participando do pregão eletrônico, consegue realizar outras atividades, você não tem esse custo direto. Então é muito mais econômico para você, e é um caminho sem volta. Não tem como esse avanço tecnológico ele ser paralisado. Afinal de contas, as eleições hoje são todas eletrônicas, urnas eletrônicas, o resultado ele sai quase que instantâneo. As compras pessoais são todas eletrônicas.
Nesse período de pandemia aqui, um dos hobbies aqui em casa foi o quê? Vamos comprar algumas coisas aqui para tentar alegrar o nosso dia a dia. Não efetivamente bens materiais, mas compras online de alimentos, até para evitar essa questão do contato. Então, coisa que eu nunca tinha feito, compra no supermercado de forma online. Então, foi muito legal isso daí. Então, nós fazemos essas compras, nós chamamos transporte, aplicativo através da tecnologia da informação, transações bancárias. Hoje em dia, você consegue transferência, consegue pagar boleto, tudo de forma online, e com o poder público não é diferente. A administração pública precisa se rejuvenescer, precisa inovar. E o pregão eletrônico chegou para ficar. Os muitos deles já são obrigados quando recebem transferências de recursos federais, e já tem municípios que estão adotando o pregão eletrônico como regra. E você, empresário, como que faz para acessar esses pregões eletrônicos? Primeiro passo, capacitação. Invista em você, invista no seu funcionário, invista na sua equipe. Se capacite. Educação é algo que ninguém pode tirar de você, e é algo que pode fazer com que os seus lucros sejam potencializados. Porque o conhecimento, sem sombra de dúvidas, agrega muito valor ao seu negócio. Você precisa conhecer a plataforma eletrônica, você precisa conhecer a legislação de licitação, precisa conhecer os seus direitos e deveres. É um jogo e nós precisamos entender as regras desse jogo. Então, minha dica número 1, busque capacitação. Depois disso, você vai buscar, através dessas plataformas, qual é aquela mais adequada, qual é aquela que o poder público vem contratando com mais frequência, faz um login e uma senha e não tem segredo. Afinal de contas, todo mundo tem acesso a e-mail, todo mundo tem acesso ao WhatsApp, redes sociais, Instagram, Facebook, e com as plataformas de compras eletrônicas não será diferente. É uma questão de uso, uma questão de prática, e que todos, a partir do momento em que tiverem de fato acesso, vão conseguir manusear de uma forma bem simples. Perfeito, é isso mesmo, né? É uma mudança cultural, né? Que nós vamos ter que se adaptar, os municípios terão que se adaptar. E o Sebrae está aqui para capacitar vocês, empresário. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo, se aprofundar um pouco mais, eu quero convidar você também a fazer parte da comunidade Sebrae, onde nós temos lá uma comunidade de licitações públicas voltado para você que é pequeno empresário, onde a gente está com várias postagens. Inclusive, um dos conteúdos que nós temos lá é com relação ao Comprasnet. Tem uma aula da professora Janete Felipe, que ela deu no início do mês, falando como é que você pode se preparar também a ser esse fornecedor do poder público. Então, acesse www.comunidadesebrae.com.br/licitações públicas, né? E lá você terá o acesso. E clique no botãozinho inscrever-se, né? Se inscreva na comunidade para que você possa realmente participar e receber as notificações. Bom, professor Tiossi, nós estamos com o nosso tempo já chegando ao final, né? Acho que é os últimos minutos aí, né, da questão das informações. Foi muito construtivo, acho que muito bom. Teve uma pergunta que entrou aqui, que foi do Edilson Carvalho, que falou: se for possível passar isso via manual para que possamos consultar quando tiver dúvidas. Claro, Edilson, está lá na comunidade Sebrae, você fazendo parte da comunidade, toda essa informação, a gente também vai alimentar depois esse conteúdo do Connect lá, para vocês também consultarem, né, em outros momentos, né, e lá você pode tirar as dúvidas e fazer toda a interação conosco, com os consultores do Sebrae, para orientar nessas perguntas, tá bom? Professor Tiossi, agradeço aí realmente a sua participação, foi de muita valia, né? Acho que é um tema que a gente pode passar muito tempo falando, explicando, desmistificando muita coisa, acho que existe muita oportunidade, né? E vocês podem, e a gente tem muita coisa para poder melhorar. E o Sebrae, né, para quem não sabe, a gente está atuando muito forte nesse mercado, tanto preparando o poder público, né, os servidores, capacitando, treinando para que coloquem realmente em prática o que a lei prevê, na Lei Geral da Pequena Empresa, e também tem um lado empresarial que, com todo carinho e atenção, a gente quer ensinar vocês a entrarem, a aproveitar essas oportunidades no mercado. Então,
Qualquer dúvida, nos procurem o nosso atendimento digital, né? Depois que passar esse período da pandemia, os atendimentos presenciais, e a gente vai ter muito orgulho de atender vocês, instruir, capacitar e mostrar os melhores caminhos. Professor Tiago, obrigada pela oportunidade. Se você quiser divulgar o seu site também, fique à vontade, né, para que as pessoas possam entrar, fazer contato, né? O Instagram é bem, né? Tem um minutinho aí para fazer isso. Legal, maravilha, Juliana. Eu agradeço o convite seu, convite do Sebrae Paraná, para compartilhar um pouquinho dessas inúmeras oportunidades de negócio. O meu portal é Licitações Municipais, está lá nas redes sociais, e eu fico à disposição para eventuais dúvidas que sejam questionadas. Desejo uma boa sorte para vocês que estão entrando nesse mercado de licitações e também muita saúde para que possamos superar junto esse momento tão difícil do coronavírus. Grande abraço a todos. Obrigada, gente. Então, até a próxima, né? Todas essas informações do site estão no chat, ali embaixo aí, né? Na barrinha do chat, e a gente conversa numa outra oportunidade. Tchau, até mais. Até.